Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso momento do Evangelho desta tarde. Neste momento, convido a todos para que elevemos nosso pensamento aos céus, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, pela misericórdia que Ele tem conosco e que as nossas energias neste momento possam estar sendo renovadas, a nossa esperança em dias melhores, assim como a nossa vontade de fazer melhor, de fazer diferente. Pedimos pelas pessoas que nós amamos, pedimos pelos nossos inimigos, pedimos por todas aquelas pessoas que neste momento sofrem. Pedimos pelos irmãos que estão retornando para o plano espiritual e que estes sejam recebidos com muito amor, com muito afeto e esperança para os que aqui ficam para continuar essa jornada da vida. É assim que nós damos por aberto o Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então a leitura de hoje, ela está lá no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, item 6, necessidade da caridade segundo Paulo, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Passagem que está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. O nosso Evangelho vai comentar que Paulo coloca a caridade como condição, como acima da própria fé. E por que será que Paulo coloca justamente a caridade como a virtude das virtudes, a virtude que leva às demais virtudes? Primeiramente, está lá no nosso Evangelho também, porque essa caridade é algo que está ao alcance de todos. Não existe uma condição social, uma condição econômica, uma condição intelectual que vai colocar uns na frente dos outros na hora de praticar a caridade. Exatamente a beleza dessa virtude é que ela está ao alcance de todos, indiscutivelmente de todos. Mas afinal de contas, o que é a caridade? Qual o nosso modelo de caridade? Como compreendermos o conceito de caridade? Meus irmãos, não existe dúvida, ou não existem dúvidas. O próprio Kardec, quando pergunta lá no Livro dos Espíritos qual o modelo de perfeição que podemos aspirar, os Espíritos respondem, sem dúvida alguma, que é Jesus Cristo. Então a caridade, no primeiro momento, para elaborarmos um conceito, podemos simplesmente pensar em Jesus. Jesus nos apresenta um modelo de caridade e preenche com suas ações
enquanto esteve aqui na terra, preenche com suas ações todo o conceito de caridade. Se queremos ser caridosos, sejamos como Jesus. A caridade, se pudéssemos tentar colocar mais elementos no seu conceito, para compreendermos, para tornarmos isso mais palpável, ela vai estar além desses atos materiais tão importantes de ajuda ao próximo. Ninguém desmerece que a caridade material seja importante e ajuda muitas pessoas. Mas a caridade que nós frequentemente queremos fazer um apelo porque ela é muito mais difícil de ser praticada é a caridade moral. E justamente o exemplo de Jesus é o nosso desafio em seguir. Foi homem, um espírito de luz, um espírito perfeito, se fez homem entre os homens para nos mostrar o caminho que conduz a Deus, o caminho para a redenção. E eu dizia antes que se quiséssemos preencher esse conceito, talvez um bom início fosse pensarmos quando Jesus nos recomenda sobre amarmos uns aos outros. Isso parece algo um pouco utópico, mas ele preenche a mais. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele nos dá com clareza o caminho que devemos seguir. Como Jesus nos amou, como Jesus agiu nas diversas situações em que esteve aqui na Terra. Ele diante de uma injúria, ele fez o quê? Diante das próprias traições daqueles que estavam consigo, com ele, né, os seus discípulos, qual foi o procedimento de Jesus? Nós temos Jesus perdoando, nós temos Jesus buscando o caminho da humildade, nós temos Jesus nos apresentando tantos, e seria difícil enumerar em tão poucos minutos aqui, em breves minutos, todas as maravilhosas ações virtuosas do Cristo. E talvez ainda seja, para nós que somos tão imperfeitos, tão difícil elencar todas essas virtudes, e não da boca para fora, não falando das virtudes do Cristo como algo que eu decoro para falar bonito, mas falando das virtudes do Cristo como alguém que eu realmente quero seguir, como alguém que toca o meu coração e eu quero de fato seguir a Ele. Então, meus irmãos, a caridade que Paulo vem nos falar nessa passagem e dizer que ela é a mais meritória entre a fé, a esperança e a caridade, acima está a caridade, é essa situação de fazermos o bem acima de tudo, de desejarmos o bem para o próximo, o mesmo bem que queremos para nós. Nós bem sabemos que nós ainda somos muito egoístas, somos muito orgulhosos, mas é sempre hora, como nos diz Emmanuel, de recomeçar. É sempre hora de reconhecer nossos erros. Não precisa reconhecer para o mundo, basta reconhecer apenas para si mesmo e recomeçar. Recomeçar um caminho de perdão, recomeçar um caminho de diálogo, recomeçar um caminho de tolerância, recomeçar um caminho de prática da caridade, de fazer ao bem não importa a quem. Então, meus irmãos, com essas palavras que nós queremos confortar nossos corações, para que Jesus nos oriente, nos guie e pensemos sempre, em toda e qualquer angústia, em toda e qualquer situação difícil, pensemos no Mestre.
Pensemos então tão somente nos seus momentos finais e como foi seu testemunho. Basta isso para nos enchermos de esperança. A irmã vai concluir a prece, o nosso evangelho, com uma mensagem justamente de Emmanuel. Então, neste momento, convido a todos para seguirmos com os livrinhos da Fonte Viva, a coletânea lá, psicografada pelo Chico, ditada por Emmanuel, um espírito que conviveu com Cristo e depois nos deixou, então, nos presenteou com uma obra falando sobre esse Cristo que todos nós conhecemos e que todos nós almejamos um dia encontrar. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excessitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que assim seja. Que assim seja.